Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente retoma nosso estudo sobre genética, vamos aprofundar um pouquinho no estudo sobre os genes, certo? Nós já vimos um pouquinho sobre genes na aula passada, vimos que os genes é um segmento da célula, da molécula DNA, responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada um desses genes é composto por uma sequência específica de DNA que contém um código ou uma instrução para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo. Então, cada célula do ser humano tem cerca de 25 mil genes. Cada um desses genes são responsáveis por características, pelas mais diversas características do nosso corpo. Como, por exemplo, desde a cor do cabelo, ao formato dos olhos. Então, se a gente analisar um pouquinho essa imagem, vocês devem lembrar que nessa figura representa um cromossomo, né? E que nos seres humanos os cromossomos apresentam-se em pares no interior das células. Então, se a gente tem um par de cromossomos homólogos, como o da figura, em cada um desses cromossomos vai ter os genes, que eles são responsáveis pelas mesmas características. Então, são pares de genes. Então, por exemplo, na figura a gente tem o gene A, azão, e o gene azão também no outro cromossomo homólogo, que são responsáveis pelo formato do queixo da pessoa. A gente tem ainda o gene Bzão e Bzinho, responsável pelo formato dos olhos. E por aí vai. Cada cromossomo vai ter um conjunto de genes responsável pelos mais diversos tipos de características do nosso corpo, desde as características físicas até, por exemplo, a existência de uma doença, por exemplo, né, herdada geneticamente. Então, esse conjunto de características genéticas, né, a gente chama de genotipo. Então, o genótipo são a reunião de todas essas características das quais nós herdamos dos nossos pais, né? Só que quando a gente nasce, a interação com o ambiente, nosso estilo de vida, nossos hábitos, nossos interesses, vai moldando também quem nós somos. E isso a gente chama de fenótipo. Então, genótipos são aquelas características herdadas geneticamente, características genéticas de cada um, de cada indivíduo. Cada indivíduo tem o seu genótipo específico, e o fenótipo é resultado da interação com o meio ambiente, né? Então, novamente, nosso estilo de vida, nossos hábitos, também acaba nos moldando, causando alterações no nosso organismo, né? Por exemplo, gêmeos univitelinos, né? A gente sabe que são gêmeos totalmente idênticos, então geneticamente eles são idênticos, então eles vão ter a mesma aparência. Porém, com a interação no meio, essas pessoas podem desenvolver habilidades diferentes. Um pode levar mais sol, outro levar menos sol, um gostar mais de esporte, outro praticar menos, e todas essas interações vão nos moldando, nos transformando. Então, esse é chamado de fenótipo. A gente precisa analisar também que os genes, eles podem ter características diferentes que determinarão o nosso genótipo. Eles determinarão quais características nós vamos herdar dos nossos pais, né? Então, esses genes, eles são representados, são representados por letras do nosso alfabeto, maiúsculas ou minúsculas, né? Os genes chamados de recessivos, que eu já vou explicar o que é. Os genes chamados de recessivos são representados por uma letrinha minúscula. E os genes chamados de dominantes são representados por a letra maiúscula. Então, como você pode ver aí na imagem, a gente tem o Azinho, a minúsculo,
representando um gene recessivo. E a gente ainda tem um Bzão aí mais abaixo, representando um gene dominante. Então, mas que são os genes recessivos e dominantes, né? Os genes recessivos são representados pelas letras minúsculas e possuem a menor expressividade nos alelos. Ou seja, as características só se manifestam se o indivíduo apresentar os dois genes recessivos, como é o exemplo aí dessa figura, que a gente tem Azinho e Azinho. Então, como os dois genes são recessivos, então essa característica genética vão aparecer na herança genética, né? Por exemplo, a cor dos olhos azuis é uma característica recessiva. Então, aqueles que possuem olhos azuis são necessariamente precisam ter os genes recessivos, ou seja, como nessa figura, os dois genes recessivos, Azinho e Azinho. Então, para que eu, por exemplo, nascesse com os olhos azuis, então eu precisaria ter herdado dos meus pais os dois genes recessivos dos olhos azuis, Azinho e Azinho. Como não herdei, então provavelmente eu tenho um gene dominante de olho castanho, né? Então, os genes dominantes são aqueles que impõem sua característica, ou seja, são os que determinam a característica. Eles são representados pelas letras maiúsculas, como no exemplo aí o Bzão. Um exemplo disso é a calvície, né? Que a calvície é uma característica dominante. Ou seja, basta um indivíduo apresentar um gene dominante, seja do pai ou da mãe, para que o filho possa também herdar a característica da calvície, né? Então, ou seja, como no exemplo aí, Bzão é dominante, Bzinho é recessivo. Se esse Bzão é da calvície, então, e o filho herdar esse Bzão do pai ou da mãe, então ele provavelmente será calvo. Outro conceito muito importante na genética e que a gente precisa compreender nesse momento é os genes homozigotos e heterozigotos. Então, nós vimos há pouco que os genes são representados por letras maiúsculas ou minúsculas. Então, quando a gente tem essas duas letras iguais, ou seja, maiúsculo, maiúsculo, minúsculo e minúsculo, como no exemplo aí, Azão, Azão ou Bzinho, Bzinho. Então, é chamado de homozigotos, certo? Por outro lado, se essas letras se apresentarem diferentes, ou seja, uma maiúscula e outra minúscula, como é no exemplo da figura, a gente tem Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, a gente diz que eles são heterozigotos. Certo, pessoal? Então, essa definição de genes dominantes e recessivos é muito importante para a gente compreender como se dá a transmissão das características hereditárias. Então, uma característica mais dominante, ela tem a maior probabilidade de ocorrer nos descendentes. Uma característica recessiva, ela tem uma menor probabilidade de ocorrer. Lembrando que, como falei antes, as características recessivas só aparecem em casos em que os genes são homozigotos, como é no exemplo aí dessa figura, Azinho, Azinho. Porque se nenhum dos dois exerce uma dominância, nenhum dos dois sobrepõe, então o indivíduo vai receber essa característica genética. Nesse outro exemplo, a gente tem o gene Bzão, Bzinho. Então, o Bzão é dominante. Então, essa característica genética do Bzão é o que vai ter a maior probabilidade de ocorrer. Porque aí o gene recessivo é inibido pelo alelo dominante. Então, é essa característica Bzão que vai ocorrer nos seus descendentes.
Então, pessoal, por hoje é isso. Cuidem-se, usem máscaras, se previnam, estudem, se cuidem. Um beijo, tchau.